Olá, meus amigos leitores. Hoje é um livro jovem, um livro interessante, um livro bem legal, um livro onde ele tem uma linguagem bem descolada. Vamos direto ao assunto, tem muito que eu vou falar desse livro, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Manson. Vou pedir desculpa para as pessoas que são bem mais tradicionais, assim como eu. Vou evitar falar esse nome aqui. São palavras torpes, eu evito bastante no meu vocabulário por vários motivos. Não tem nada a ver com lei da atração, mas tem muito mais a ver com frequência. Esse livro aqui vai falar exatamente sobre cada palavra que você pronuncia, o efeito que ele vai ter dentro ali dos cristais de água, dentro do seu organismo, dentro da sua mente. É mais por conta disso daqui, eu estou preparando uma maneira de como trazer esse tipo de livro para vocês. Eu sou péssimo em edição, estou aprendendo um pouco aí, porque na hora que eu for falar sobre as frequências de cada palavra, os efeitos dela no corpo humano, eu teria que colocar essas imagens aqui, então fica um pouco mais complicado, vai chegar o dia dele. Deixa pra lá. Esse livro, ele vem em dose dupla. O Mark Manson lançou esse, logo em seguida lançou esse outro daqui. E eu já vou fazer logo assim como ele. Vou falar sobre esse e logo em seguida falar do segundo livro pra gente poder refletir bacana. A linguagem é bem humana, bem jovem, bem atual. Eu gostei disso. É uma linguagem que te ajuda, assim, a ler. Parece que você tá junto do cara. Parece uma conversa informal no fim da tarde, tomando um café na praia. Café na praia. Só eu mesmo vou tomar café na praia. O Ryan Santos faz a mesma coisa no livro dele. É um livro que eu não degustei, eu destruí. Eu peguei da primeira parte até a última. É gostoso demais essa linguagem jovem, onde você entende todas as palavras, você não precisa pensar muito, não precisa exercitar. Simplesmente passou e partiu. É gostoso demais. É um livro bem interessante. Inclusive, surfando nessa onda aqui, porque ele foi lançado em 2017, o Caio Carneiro aqui no Brasil também fez a mesma coisa. Eu falei assim, bom, de repente eles lançaram juntos, foi uma mesma ideia, só que não. Esse foi lançado nos Estados Unidos em 2016. Então acredito que, assim como as coisas que vêm de fora para dentro, ele viu a primeira oportunidade e já lançou logo o assunto. Esses livros não tem nada a ver com esse daqui. A pegada aqui é outra. 5 estratégias ali, que ele vai usar a mão para poder ser uma pessoa melhor, e aqui vai falar justamente sobre você superar ali as suas adversidades. Mas eu gosto dessas coisas que trazem de fora para cá. O Brasil importa tão pouco, e exporta tão pouco, eu acho tão interessante quando você consegue trazer algo que vai agregar valor na sua vida do exterior para o Brasil. Então, faça mais. Caio Carneiro pode trazer mais livros de fora. Quem conseguir encontrar coisas lá fora que podem agregar valor para o Brasil, pode trazer. Eu fico muito feliz por isso. Então, assim como eu estava dizendo, a Editora Intrínseca, minha edição é de 2017, é uma das primeiras que saiu aqui no Brasil. 223 páginas, rapidinho, leitura padrão. Em 9 capítulos, vamos degustar aqui, capítulo por capítulo, o que ele quer dizer. Então, no primeiro capítulo, Danado Nem Tente, ele vai falar sobre a felicidade. A felicidade, no caso, ele vai falar assim, não busca a felicidade. Esse livro aqui vai contra todos os valores que nós somos acostumados a ler nesses livros aqui de autoajuda. Aqui nós temos livros de desenvolvimento pessoal, todos esses aqui de cima, que essas 3 prateleiras são de desenvolvimento pessoal. Então, o que ele quer dizer aqui? E no oposto, na contramão daquilo, porque todos os livros querem tornar você uma pessoa extraordinária, dizer que você pode conquistar o mundo, que você pode fazer tudo o que você quiser, mas não pode. E as pessoas vivem frustradas por não poder fazer tudo aquilo que elas sonhariam que poderiam fazer. E elas buscam nos livros autoajuda, poder da consciência, poder da mente, poder transcendental, poder de onde quiser tirar para poder realizar os seus sonhos e acabam não realizando e vivem frustrados. É exatamente sobre isso que esse livro vai falar. Como que você vai lidar com essas adversidades, essas vulnerabilidades? Bom, ele vai dizer que a própria busca pela felicidade é o que vai causar uma tristeza nas pessoas. Porque essa busca de tentar encontrar o pote de ouro no final do arco-íris é uma jornada que ela não tem fim. E o ser humano nunca vai estar satisfeito com aquilo que ele quer buscar, dado que ele nunca vai conseguir encontrar. Então, na verdade, a felicidade seria você estar feliz e estar realmente consolidado com aquilo que você tem. O livro vai falar muito sobre isso aqui, só que bem diluído. Vamos por partes. Ele vai dizer ainda no capítulo 1, nessa parte do Nem Tente, justamente sobre o que esse consumismo que o capitalismo nos trouxe a necessidade de ter tudo aquilo que a gente nunca precisou. Então você se mata de trabalhar para ter um recurso para comprar aquilo que você nunca precisou. E muitas vezes esse algo que você não precisa é para agradar alguém que não se importa com o que você tem ou deixa de ter. É somente para você ter a sensação de ser aceito pela sociedade. Isso é bem interessante e de fato é assim. E poucas pessoas vão falar assim, não, eu não quero o celular de última geração porque eu não preciso. Porque quando o cara vai e fala assim, você tá com esse modelo antigo ainda, e você deve ter que maturidade de dizer, sim, estou, me atende muito bem, eu não quero outro, acabou. Meu esposo queria trocar a geladeira. Eu falei assim, pra quê? Me atende muito bem, eu vou gastar um recurso desnecessário. Então é mais ou menos essa a pegada dele. Você vai vir com um recurso novo, algo que vai melhorar minha vida, meu prazer, alguma coisa melhor. Beleza, você tem um justificativo ali. É um carro mais confortável, um carro mais moderno, um carro menos quebra. Bom, a geladeira vai ser a mesma, vai gelar do mesmo jeito. Mas a ideia é o ciclo vicioso infernal, que ele vai chamar aqui, onde você tem um celular do ano e no ano seguinte lança um novo com a função que você acha que você precisa e quando você compra o outro com aquela função você não precisa. E as marcas nem se importam mais com isso. Lança exatamente igual, sem nenhuma melhoria, só para você gastar seu dinheiro com uma coisa mais nova ou para você ter o status na sociedade e dizer, eu tenho um modelo atual.
grande bosta. Ele vai dizer que tem meninos de 17 anos, milionários porque criaram apps, ou simplesmente mulheres esbeltas na internet, homens de altamente bem-sucedidos e bem realizados, mostrando lugares onde são impossíveis de todo mundo estar ao mesmo tempo, e não vai ser uma realização global, vai ser uma realização de uma pessoa única e muitas vezes até mentira. Então ele vai dizer para você nem tentar ser como aquelas pessoas, nem tentar buscar a felicidade naquilo que as outras pessoas têm como felicidade. Muitas vezes aquelas pessoas nem felizes estão, e muitas vezes você vai estar feliz com aquilo que você tem. E ele vai chamar isso de lei do esforço invertido, que ao invés de você ter satisfação nos objetos, ou você ter satisfação no objetivo, você simplesmente se livrar de tudo isso e estar satisfeito agora, estar feliz agora com o que você tem, do jeito que você é. E se por acaso você conquistar aquilo que você tem, beleza, vai ser um sucesso. Ele quer dizer o quê? Que quando você busca se livrar do que causa estresse, você vai ter estresse. Quando você busca algo que te traz felicidade, essa busca vai te trazer tristeza. No caso, você vai ter que aceitar o momento que você está e entender se você está feliz ou triste, beleza, mas esse momento é o seu momento e você vai ter que buscar nisso esse tipo de satisfação. Então ele vai ligar ele vai ligar esse botãozinho aqui. Ele vai chegar. Esse botão aqui a gente pode substituir por uma palavra assim de não tô nem aí, de irrelevante, de despreocupado. Ele usou essa palavra bem enfática aqui justamente para trazer marketing para o livro, né? Mas ele vai dizer ali que isso não te faz vulnerável, ele não te faz mais frágil, simplesmente porque você está no conformismo. O conformismo que ele está dizendo aqui não é aquele conformismo de você ficar sentado no ostracismo no sofá esperando que a vida passe ou caia os seus sonhos no seu colo. Não é isso. Ouse sonhar, sim, a gente sempre fala isso aqui nos livros. Ouse ter metas, ouse desejar mais, mas não por uma questão de agradar o próximo ou de simplesmente ter para ter. Você simplesmente acumular muitos objetos, sendo que você não precisa daquilo, ou simplesmente por colocar a sua felicidade naquilo. Ele está falando de você se conformar com o que você tem, hoje está satisfeito onde você chegou, e daqui você almejar mais. Se você está feliz agora, você está pleno e completo agora, no dia de hoje. E é bem interessante porque ele fala sobre essa questão de conformismo, e a Brené Brown fala a mesma coisa aqui. Ela vai falar sobre você ter a coragem de não agradar os outros, você simplesmente estar feliz com o que você é, com o que você chegou, com o que você conquistou. E essa é a pegada desse livro. Ele vai dizer também, ainda nessa parte de você ligar esse botãozinho, ele vai dar 3 dicas, né? A primeira dessa é você se conformar, a segunda é você encontrar algo mais importante do que aquilo que está lhe causando problema. Se você tem um problema no trabalho, se você tiver um problema muito maior do que o problema no trabalho, o problema no trabalho vai parecer irrelevante perto daquele problema muito maior do que você tem. Ou, na verdade, se você não tiver um problema maior do que o outro, você dá mais importância a um problema do que o outro. Vamos supor que você prefere dar mais importância à sua saúde do que o seu trabalho. Então, se o seu trabalho estiver agravando a sua saúde, você simplesmente vai deixar de trabalhar para cuidar da saúde, porque a saúde vai ser mais importante do trabalho. Ou você vai fazer assim como eu vou mudar o meu trabalho, eu trabalhava demais, eu tinha 4 horas para poder descansar apenas, e eu ainda estudava. Então, rodava 150 km por dia para poder trabalhar, e eu simplesmente falei assim, não, isso está me matando. Hoje eu quero trabalhar do lado da minha casa. Então passei 10 anos trabalhando 1 metro da minha casa, 2 metros da minha casa. Fiz questão de morar do lado do trabalho. Durante 10 anos foi muito bom. Isso melhora muito a tua saúde, mas isso é o que ele está dizendo no item 2. São você dá importância para aquilo que é importância. Você tem um problema, você coloca outro problema mais importante do que aquele. São prioridades, vamos falar bastante sobre isso aqui. E o terceiro ponto de você ligar o botão do não se importe com nada é você simplesmente escolher aquilo que importa. E você dizer, isso me importa, isso não me importa, é uma questão de maturidade. Porque você decide aquilo que você quer pensar. Essa parte é bem difícil, porque decidir o que quer pensar é algo complexo. Porque muitas vezes o pensamento vem na sua cabeça sem você decidir. Mas sim, você pode decidir e falar, não quero pensar naquilo. É um exercício. Você vai ter que muscular. Será que eu posso dar essa analogia, né? Você vai ter que exercitar esse músculo mental de dizer, não quero pensar naquilo, quero pensar naquilo outro e decidir o que você vai se preocupar. Ele vai dizer simplesmente para você não se importar com o que você não se importa. Ou você, aquele problema, você se importa muito com aquilo, mas aquilo não vai ter solução, aquilo vai te trazer tristeza, e você vai dizer, não, já que eu não tenho solução, não vou me importar, vou me importar com outra coisa. É um exercício, e justamente esse livro vai falar sobre isso, para você aprender a lidar e suportar com esses erros, e suportar com esses problemas, essas dificuldades. O capítulo 2 vai falar sobre que a felicidade, ela é um problema. A gente acabou de falar sobre a busca da felicidade no capítulo 1, e sobre você ser feliz com o que você tem. Ele vai dizer que exatamente essa busca é um problema. Ele vai falar que você não precisa provar para as pessoas que você tem confiança, porque se você precisar provar, é porque você não tem. Se você precisar provar para as outras pessoas que você é feliz, é porque você não é feliz. E exatamente essa prova é desnecessária. Por isso que ele fala que a felicidade é um problema, porque se você precisar provar para alguém qualquer coisa que você tenha, então porque você não tem, pelo menos para você, no seu ponto de vista. Ele vai dizer que os ricos, eles têm os mesmos problemas dos pobres, só que maiores. Você tem problema que abastecer o seu carro todo dia para trabalhar. O rico tem que abastecer o helicóptero dele. Você tem que pensar no final de semana onde vai levar os seus filhos para brincar. O rico tem que pensar quando que ele vai para Disney. Então são os mesmos problemas, só que em patamares bem grandões.
Ele quer dizer o quê? Que a percepção que você tem do problema é a mesma percepção que o outro tem. E como você vai olhar esse problema é que vai tornar você uma pessoa diferenciada um do outro ou uma pessoa comum. Ele vai dizer que a felicidade, então, ela vai estar justamente na solução desses problemas. Como que você resolve esses problemas é o que torna você feliz. É a busca para a solução dos problemas. Lembra que a gente colocou no capítulo 1 a importância no devido lugar? Então eu quero me importar com o trabalho, eu quero me importar com a família, eu quero me importar com a saúde, dentro dessa ordem, por exemplo, e você resolver os problemas, o que vai fazer você uma pessoa mais feliz. Ele vai dizer, então, que você evitar a tristeza, evitar o problema, vai causar tristeza. Você evitar, você negar o problema vai causar frustração. Justamente porque o problema tem que ser resolvido. E se a solução desse problema causa felicidade, se você evita, você fica triste. E se você nega, você fica frustrado, porque aquele problema vai continuar lá mesmo você negando. Ele vai dizer então que os sentimentos eles nos enganam. É o famoso coração do homem enganoso, né? Quando ele diz isso, ele fala sobre sentimentos. Os nossos sentimentos, eles mentem pra gente. Ele simplesmente vai dizer para você que numa situação ruim, você pode se sentir bem. E numa situação boa, você pode se sentir ruim. Então imagina uma pessoa malévola ali que rouba o mercado. Ele está se sentindo bem porque ele conseguiu dinheiro, mas ele subtraiu de forma ilegítima. E isso vai causar mal ao próximo. Uma situação ruim, porque está fazendo mal ao próximo, mas ele está se sentindo bem. Então o teu sentimento, ele te engana. O teu sentimento, ele engana você. Ele está dizendo, então, que situações boas podem ter sentimentos ruins. Ele dá vários exemplos. Você comprou uma casa e você tem que reformar aquela casa. Você está feliz porque comprou, mas está triste porque tem que reformar. Você está muito feliz porque você tem um bom casamento. Só que às vezes você tem discussão, causa infelicidade. Você tem um trabalho dos seus sonhos, mas o trabalho dos seus sonhos causa estresse. Então ele vai dizer assim, que dentro dessas coisas, dessas buscas pela felicidade, pelo sucesso, pela gratificação, você justamente tem que escolher quais batalhas que você vai lutar. E essas batalhas que você vai lutar é o que vai trazer a felicidade. Porque a felicidade, então, ela vai estar exigindo o teu esforço. O trajeto que vai dar essa felicidade. Então, quanto mais você se esforçar para você atingir um objetivo, uma meta, alguma coisa que você fizer, esse trajeto que vai fazer você feliz. Na verdade, você tem que se sentir feliz durante o trajeto. Porque mesmo que você não alcance, porque faz parte do processo você falhar no meio do caminho, nós vamos falar isso mais na frente, você tem que se sentir feliz tentando. Errou, beleza, aprende e continua, toca o barco. Ele vai dizer então que para você ficar musculoso, você tem que fazer musculação. E essa musculação causa dor, causa dificuldade, você tem que acordar cedo, você tem que dormir tarde ou fazer algum tipo de trabalho. Então o sucesso ele vem através dessas lutas. É isso que ele está dizendo, que não busca felicidade, porque a felicidade ela faz parte do processo. Ela já está lá, basta você perceber. No capítulo 3 ele vai falar que você não é especial. O que ele quer dizer com isso? Foi o que eu fiz na introdução. Você não é melhor do que ninguém, você não é uma pessoa extraordinária, você é mais um na multidão e você não precisa se destacar na multidão. Você precisa ser você mesmo, você não precisa ser melhor do que ninguém. É engraçado que antes das redes sociais, por exemplo, eu com meus amigos ali jogando bola, jogando videogame, eu era o melhor. Por exemplo, né? Necessariamente que seja. Mas num determinado jogo eu era excelentemente maravilhoso. Depois que eu entrar na rede social, menina, eu vou me comparar com o que eu era, com o melhor do mundo, a gente fica frustrado, porque você não é mais o melhor. Então, esse sucesso da infância que faziam a gente se sentir bem, forte, poderoso, a gente já não sente mais, porque você vai se comparar com pessoas miraculosas da internet, até mágicas, que vão conquistar coisas que você nunca sonhou na vida e nem que existisse. Então justamente você acreditar que você é especial, que você é uma mentira. Você tem que estar centrado, com o pé fixo na realidade, para você saber quem você é. Quando você identifica quem você é, você vai justamente saber que aquela pessoa pode ser o Superman. Beleza, bacana, bom para ele. Eu sou só um mero auxiliar aqui, não tem problema, estou feliz com o que eu estou. E ele vai falar justamente sobre alguns exemplos que a gente vai citar mais na frente. O que ele quer dizer nesse fato aqui, de você não ser uma pessoa tão superior assim, é sobre a arrogância. Porque ele vai dizer que existe dois tipos de arrogância. Ele vai dizer, vai ser aquele tipo de pessoa que ele se sente melhor do que todo mundo, então ele merece uma atenção especial porque ele é melhor, ou você vai se colocar numa situação onde você é pior do que todo mundo e você também merece atenção especial. A arrogância, ela faz isso, ela faz você ser o melhor e o pior, nunca no meio termo. A temperança, que é esse equilíbrio que a gente precisa adquirir, você não vai encontrar porque você acha que você é mais especial do que os outros. A ideia aqui, então, é você entender que o seu problema não é exclusivo, que outras pessoas, assim como o teu exemplo do combustível do teu meio de transporte, né, do rico helicóptero do seu veículo, não é exclusivo. Você tem dificuldades na sua vida que você vai lidar, outras pessoas têm a mesma dificuldade, às vezes em patamares diferentes, mas a diferença é como cada um lida com esse problema. Se ele lida com aquela adversidade como algo natural, ele não vai ver aquilo como um problema. Agora, se você lida com uma dificuldade gigantesca, então vai ser um gigante qual você precisa transpor ele. O interessante dessa parte aqui é que ele vai dizer que você é bem específico em alguma coisa. Você pode ser extremamente bom
numa habilidade, porém ruim em outra. No seu trabalho você é excelente naquilo que você faz, mas você precisa de outras pessoas com outras habilidades naquilo que elas fazem. Se você trabalha com execução, você precisa de alguém na padaria para produzir o pão para você. Então, na nossa rede social, na nossa rede mundial capitalista, a gente precisa do trabalho de outras pessoas para que a gente possa existir. E é interessante isso, você entender que você não é bom em todas as coisas. O John Maxwell vai dizer aqui no livro dele da liderança justamente sobre você entender essas partes que você não é tão bom e você compor a sua equipe com pessoas que vão contra as opiniões que você tem, para que você tenha pessoas que pensam diferente, com situações que você nunca pensou, e pessoas que fazem aquilo no qual você é fraco. Então vamos supor que na padaria ali existe uma pessoa que está no caixa, existe uma pessoa que limpa, existe uma pessoa que fabrica o pão. Se você é bom em fabricar o pão, você não é tão bom em limpar o chão, nem tão bom no caixa, porque cada pessoa tem a sua função. E é exatamente isso, você vai compor a sua equipe com pessoas onde você é fraco. Então a melhor pessoa do caixa não é bom no pão, porque você só pode ser bom em algumas coisas. Eu sei que outros livros vão dizer que os milionários têm que ser bom em 12 áreas. Eu já caí nessa falácia. Mas o interessante é você ser especialista numa área e você pode sim ter conhecimento em outras. Eu tenho, por exemplo, hobby em outras áreas. Esse canal aqui é um hobby, por exemplo. Eu sou muito melhor numa outra área. Mas cá estou e está funcionando e vocês têm gostado bastante. Isso é o que importa. Bom, ele vai dizer então que o prazer está nas simples coisas, nos detalhes, e simplesmente de aceitar a realidade. Vou entender que você é bom naquilo e você não é o melhor no mundo naquilo. Pronto, simples assim, é assim que funciona. No capítulo 4 ele vai dizer sobre o valor do sofrimento, que é para você escolher aquilo que te faz sofrer. Na verdade, não que você deseje passar por um sofrimento, mas ele vai falar sobre a cebola da autoconsciência. Uma cebola tem várias camadas e a autoconsciência é a percepção de você mesmo. E essas camadas ele vai colocar como você compreender as emoções que você tem. Isso é muito importante. Por quê? Porque ele vai dizer assim, por que você tem esse tipo de sentimento dada aquela situação? Por que aquilo vai incomodar você? Então essa é a primeira situação, a primeira camada. Por que você considera aquilo um sucesso ou um fracasso? Interessante isso, né? É engraçado que eu estou no trabalho ali, eu atendo as pessoas, né, com vendas, às vezes chega uma pessoa e já chega direto ao assunto. Papai, eu quero isso, aquilo. Eu falo, nossa, que pessoa mais educada. Aí eu olho para ela assim, bom dia. Aí a pessoa fala de novo o que quer, eu, bom dia. Enquanto a pessoa não dá um bom dia, eu simplesmente não atendo a pessoa. E minha esposa fala assim, pô, por que você tem necessidade desse? Não sei. Eu acho uma falta de uma grosseria a pessoa chegar e falar o que quer. Mas em contrapartida, quando a pessoa manda mensagem no WhatsApp e dá um bom dia e não fala o que quer, eu também fico irritado. Esse idiota, né? Numa situação eu fico irritado porque só deu bom dia e no outro eu fico irritado porque não deu um bom dia. Mas na verdade eu queria que a pessoa chegasse e dá bom dia, eu quero isso, aquilo. Pronto, acabou, só isso. Mas eu não preciso desejar que a pessoa seja como eu, muito menos que atenda meus valores, que eu acho certo ou errado. E justamente esse livro está falando sobre isso, para você entender essa emoção. Por que eu fico irritado quando a pessoa dá um bom dia e não fala? Cara, só responde bom dia, espera falar e pronto, acabou. Não precisa se irritar. Você escolhe o sofrimento que quer ter. Nesse caso eu tenho que escolher não sofrer com isso. A pessoa chega e fala, eu quero isso, aquilo. Tá bom, temos aqui. E pronto, vamos atender. Pra quê? Um bom dia não vai mudar a minha vida. Até porque se a pessoa der um bom dia, eu não vou ter um bom dia porque ela deu um bom dia. Mas, de fato, quando ela não dá um bom dia, eu acabo ficando chateado com aquilo. Então, eu quero mudar isso. E esse livro me ensinou a compreender que eu posso, sim, escolher sofrer por coisas muito mais importantes que um simples bom dia. Então, ele vai dizer, então, para você mudar esses valores, assim como eu estou exemplificando a minha vida. Se eu mudar isso que é importante para mim por outra coisa que é muito mais importante, isso não é importante. Dando bom dia ou não, eu vou atender ele. O que importa é ele estar satisfeito, sair de lá com o problema dele resolvido. É isso o meu trabalho. É isso que eu acho importante. Então, mudar a minha percepção do que é sucesso e do que é fracasso. Porque muitas vezes a gente acredita que deixar de dar um bom dia é um fracasso. Bom, ele dá um exemplo aqui de um rockstar famoso que estava na banda, na verdade dois. Um deles saiu da primeira banda, o primeiro exemplo, e ele fundou outra banda altamente milionária, bem sucedida. Só que a primeira banda que ele estava foi ainda mais sucedida ainda. Então ele se vê fracassado porque não está na primeira banda que tem um sucesso superior a dele. Ele cita os exemplos aqui, mas não vem ao caso. E o segundo exemplo é de um cara que poderia estar na banda que foi o maior sucesso na época, e ele não estava, a banda fez sucesso, mas ele estava muito mais feliz fora da banda, porque ele conseguiu aquilo que ele queria, que era família, um emprego simples, uma vila simples, e ele era satisfeito com o que ele tinha. Ele não queria aquilo tudo, simplesmente ficou uma pessoa satisfeita com o que tinha. E é exatamente isso que ele queria falar. Você determinar o que é sucesso, o que é fracasso. Essa forma de mudar os teus valores e ter uma visão de sucesso ou de fracasso. É exatamente isso que é importante. Ele vai dizer que existem valores que são valores ruins de você ter na sua vida. Valores que são superficiais. Por exemplo, ele diz que o prazer é um valor superficial. Porque o prazer é algo que vinha ali te saciar naquele momento, mas depois ele te cobra mais para que você tenha mais prazer depois. Ele vai dizer também que essa questão do prazer, existe o prazer material. E ele vai dizer que o rico, ele não tem tanto prazer material por ter tanto aquele negócio de rico. Eu sei que as pessoas falam assim que dinheiro não traz felicidade e o pobre pensa que vai trazer felicidade tendo dinheiro, mas quando é rico não tem felicidade, porque a felicidade não está no dinheiro, está na sua alta aceitação da condição que você tem. Uma pessoa simples,
Isso que ele vai dizer aqui, para você não ser extraordinário, ou pelo menos não morrer tentando. Você quer tentar ser extraordinário, vai lá, mas não coloque sua felicidade nisso. É isso que ele está dizendo aqui. Não vai dizer para você ser um ostracista, mas simplesmente para você não ficar colocando o teu prazer naquilo. Simplesmente o prazer vai ser o trajeto. Então, pessoas que têm uma vida básica mais feliz, pronto, ali é isso que ela quer. Como ele citou o exemplo aqui desse cara da banda. Simplesmente ele estava feliz com o que ele tinha. Ele vai estar simplesmente satisfeito com aquilo que ele sempre buscou. Bom, ele vai dizer um outro exemplo também sobre esse valor do sofrimento, e são pessoas que querem estar certo o tempo todo. Essas pessoas já têm falta de empatia e elas deixam de aprender com as situações dos próprios erros. Então você está certo o tempo todo faz com que você seja uma pessoa burra. Então justamente você para pensar quando a pessoa começa a questionar demais você, e de repente você começa a ver que você não é certo o tempo todo. Ele vai dizer então, ele vai concluir que o prazer, você tem maior prazer em conquistar uma maratona, onde você sofreu para treinar e venceu aquela maratona, do que prazer em comer um chocolate. E justamente o prazer, ele está no processo de adquirir aquela vitória. O prazer, então, é esse processo. Ele vai concluir isso aqui. Ele vai dizer que existem bons valores, e os valores, eles têm, para ser um bom valor, ele tem que ser algo realista, de construção social, imediato e controlável. Por exemplo, a honestidade. Você tem um valor de ser uma pessoa extremamente honesta. Isso é algo real, isso é algo que dá valor para as outras pessoas na sociedade, é algo que acontece naquele instante e é algo que você pode controlar, ser honesto ou não honesto, ou ser desonesto, né, no caso. Cada situação é uma situação. No capítulo 5 ele vai dizer que você está fazendo as escolhas erradas. Essa parte é bem legal, porque os últimos 5 capítulos ele vai falar justamente 5 tópicos bem específicos sobre essa questão de você ligar esse botão. Então, assumir a responsabilidade sobre o que você faz é algo extremamente importante. Você escolhe os problemas que você decidiu ter. Beleza. Tem problemas que você não pode escolher. O problema que você escolhe é um problema que para você é mais fácil de resolver, porque você decidiu conscientemente que aquele problema é algo que você pode superar. Só que o problema que você é obrigado a passar por aquilo é um problema que simplesmente vai te trazer dificuldade. Esse problema que você não escolheu é justamente um problema que vai te fazer mal. Porque você não controla essas coisas que acontecem na sua vida, mas você controla como que você vai reagir. E isso é extremamente importante. A reação ao problema vai definir o tamanho da sua maturidade para enfrentar aquele tipo de problema. Então, justamente, você vai escolher se você se importa ou não com esse problema que você foi obrigado a escolher. Você até pode resolver o problema, mas você pode simplesmente resolver sem se importar com ele, porque isso não pode fazer um mal para você. Ele vai decidir que você decide como agir de acordo com esse problema. E essa parte é importante. Você pensar e mentalizar como que você vai agir nessa dificuldade que você está passando, vai justamente dizer quais são os valores que você tem, porque nós agimos de acordo com os valores que nós possuímos. Então ele vai dizer uma frase bem legal, né? Ele vai dizer aquela frase que ele viu num grande profeta, num grande poeta escrevendo, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ele vai dizer que um cara comentou lá, isso aí foi o tio Ben, do Peter Parker. Ele vai dizer, não, então vou mudar aqui então. Com grandes responsabilidades vem grandes poderes. O que ele quis dizer com isso? Ele fez essa brincadeira porque ele está dizendo que a responsabilidade pela sua felicidade é somente sua. Você decide o que te faz feliz. E a responsabilidade para encontrar essa felicidade é sua. Quando você coloca essa responsabilidade no outro, principalmente no teu parceiro, é algo de bastante objeto de frustração e está muito errado. Porque os outros não têm a possibilidade de te fazer feliz sempre. Você que tem a possibilidade de estar feliz com a situação que você está. Justamente porque os outros, eles não justificam a tua felicidade. Eles vão buscar a própria felicidade deles. Você não pode continuar a felicidade do sua ao redor dos outros. Justamente porque a culpa da responsabilidade é o passado, mas a responsabilidade é o presente. Culpa é você culpar alguém, você não conseguiu me fazer feliz. Isso já passou. Se já passou, não tem mais como mudar. Mas a responsabilidade já está no presente. Você ser autorresponsável e dizer assim, eu vou cuidar disso, eu vou fazer isso acontecer. Então você vai ter que aceitar os seus defeitos para você fazer isso. Olha que bacana, né? Falando de responsabilidade, valores, de defeitos. Você se aceitar como você é, aceitar que você tem imperfeições, é justamente você controlar o teu pensamento e entender que você não é perfeito, que você não é extraordinário. Você é uma pessoa normal. A ideia aqui é que as vitórias da vida, ela vem com riscos. E esse assumir esses riscos depende da sua responsabilidade, das suas escolhas. Você assume, eu fiz um empreendimento que deu super errado, vendi tudo que eu tinha, investi no negócio e esse negócio deu errado. De quem é a responsabilidade? É minha, porque eu assumi aquela responsabilidade que deu errado, amém, vambora. E eu decidi, agora eu não decido mais sofrer por isso que já passou. Decido assumir a responsabilidade, trabalhar e construir de novo. É assim que funciona, a vida que segue. A felicidade está no trajeto, ela está no processo. Não é ser irresponsável, é assumir a responsabilidade, as consequências e não se importar com aquilo que vai te fazer mal. Se importa com o que você pode mudar, com o que você pode ser melhor. Porque ele vai dizer que não existe um caminho certo. Não existe um caminho onde você deve trilhar para chegar no sucesso. Existem as suas escolhas, existem os seus valores. E esses valores vão dizer quem você é, aonde você vai chegar, aonde você vai estar. Legal, né? No capítulo 6, então, ele vai dizer que tá tudo errado. E ele também tá errado. No caso, eu também tô. Ele vai dizer que... Eu achei muito legal essa parte, porque eu falo muito isso em outros livros.
Porque eu digo que o problema não está naquilo que você não sabe, mas naquilo que você sabe está errado. Então ele vai dizer que sobre as suas incertezas das suas crenças. Ele vai dizer que a humanidade esteve errada sobre muitas coisas e muitos outros objetos e muitas vezes. Ele vai dizer, inclusive, que os médicos eles cortavam os pacientes para tirar o sangue, porque eles acreditavam que quando o sangue saía a doença junto. Só que a pessoa perdia o sangue e morria. A gente sabe hoje que isso está errado, mas na época a gente sabe que aquilo está certo. Ele vai dizer que teve uma época que as pessoas que trabalhavam com fogo entendiam que o fogo tinha uma substância chamada o flogisto. Eu nunca nem tinha ouvido falar sobre isso. Deve ser tão antigo, né? E simplesmente, hoje a gente acredita que não é mais assim, a gente entende como é que funciona o fogo, aquela energia ali térmica, né? Ele vai dizer que as mulheres passavam urina de cachorro na face para ficar com a pele mais brilhosa, sedosa e retardar o envelhecimento. Hoje você não vê nenhum xixi de cachorro na casa de ninguém. Mas tem uma bem específica que eu achei bem legal. Nós entendíamos antigamente, principalmente os astrônomos, que nós vivíamos um modelo cósmico geocêntrico, onde o Sol girava em torno da Terra. E a gente já sabe que não é assim, a gente já entende os astros, entende o cosmos. Imagina que tem pessoa até hoje entendendo que a Terra é plana. Bom, é a sua decisão decidir pensar assim. Mas exatamente esse tipo de fanatismo, de saber aquilo que é verdade e absorto, você não quer aquilo, você recusa aquilo, é o fanatismo. Existem muitas coisas hoje que a gente já entende que é verdade, mas as pessoas entendem que não quer aquilo. Toma uma decisão, eu não quero aquilo, eu não quero viver dessa forma. E essas pessoas que entendem dessa forma são pessoas que sofrem. Simplesmente porque elas não entendem que aquilo que elas vivem é uma mentira. E ele está falando exatamente sobre isso. Você eliminar os erros de hoje é você se tornar uma pessoa melhor amanhã. E eu vou entender que o Everton de amanhã vai ser uma pessoa melhor porque ele eliminou os erros de hoje. Então ter essa humildade, essa maturidade de reconhecer que você pode errar hoje e melhorar amanhã é o que vai fazer você mais feliz. Porque dentro desse trajeto de se tornar uma pessoa melhor, você vai ter que assumir que você vai errar sempre, vai acertar poucas vezes, mas você vai se tornar uma pessoa melhor cada vez mais, porque cada vez mais que você acerta, você sabe caminho de como fazer. Então ele vai dizer então para você criar as suas próprias crenças. E essas crenças têm que ser pautadas em valores que para você são verdades e te fazem melhor. Se você acredita que a Terra é plana, isso te faz bem, beleza. Só não pode colocar isso nos outros e imputar que isso seja uma verdade na vida de outra pessoa. Simplesmente você aceita aquilo como valor, isso é bom para você. Ele vai chamar aqui, interessante, da síndrome da falsa memória. Esse da síndrome da falsa memória é porque toda vez que você lembra de um acontecimento que aconteceu no passado, você relembra de uma forma diferente. E cada vez que você relembra, você pode reconstruir fatos. Então você acaba criando uma memória falsa do que de fato aconteceu. Mas isso pode ser bom, você pode usar isso para valores positivos. Um livro que eu já citei muito sobre esse tipo de técnica é do Tony Robbins, Esse Poder Sem Limites. Ele vai mostrar como você vai mexer na sua consciência, na sua mente, para criar essas crenças que ele está citando aqui. Você pode mudar essas memórias que te fazem mal, uma memória traumática, uma memória problemática, para você se tornar uma pessoa melhor, acreditando em coisas melhores. É bem interessante como você faz isso. Ele vai dizer então que você ter uma certeza absoluta, uma verdade única, onde você é o dono da razão, o dono da verdade, só a tua igreja salva, só você que é milionário, só você tem a técnica para ser feliz. São coisas que te fazem mal e te deixam solitário, porque ninguém gosta disso. Ninguém gosta das pessoas que estão certas o tempo todo. Ele vai dizer então que criminosos, eles têm um ponto de visão de certeza absoluta, porque eles acreditam que estão eliminando o mal da face da Terra. Nós vemos muitos erros disso aí. Nós vemos pessoas racistas que acreditam que a raça dela é superior à raça do outro. Eu acho tão engraçado porque quando você acha que é superior ao outro, você deveria ajudar o outro que é mais fraco. Se eu sou superior, se eu sou maior, eu tenho por obrigação de ajudar o mais fraco. É como ali no trânsito, o caminhão ele tem que observar o carro, senão ele atrapalha o carro tem que observar o ciclista tem que observar o pedestre. Essa é a lei de trânsito. O maior cuida do menor para que todos sejam cuidados, porque senão assim seria a lei mais forte, o maior sai atropelando todo mundo e o pequeno que se lasca, o pequeno que liga o botão. Bom, ele vai então falar para você duvidar dos seus valores, daquilo que você hoje tem como verdade, e você questionar as suas verdades não é um problema, não é uma vergonha, pelo contrário, você vai trazer sabedoria, até para que você entenda ainda mais a verdade que você tem como absoluta. Você entender que aquilo é uma verdade. Se eu questionar por que esse objeto aqui é laranja, aí você está aí falando, não, laranja não é azul. Você entender o porquê que você acredita naquilo, porquê que aquilo é daquela forma, faz você uma pessoa muito mais inteligente, uma pessoa muito mais consciente, porque você vai encontrar uma verdade para aquela justificativa, e se você acredita que é absoluto, então aquela sua verdade vai ficar ainda mais forte. E se você encontrar falhas naquilo, não tem vergonha de mudar, porque simplesmente, como eu citei, o eu de amanhã será muito melhor do que o eu de hoje. Ele vai dizer então que a ignorância ela é muito maior do que as pessoas ao seu redor. Porque você ser uma pessoa ignorante faz com que você seja uma pessoa solitária. Você mudar esses valores da sua vida que faz você achar que você é superior é mudar a sua vida, é você ter uma vida melhor. Então ele vai dizer para você mudar a você mesmo e você não vai ser o único nisso, porque você vai ser uma pessoa comum. A partir do momento onde você não é uma pessoa extraordinária, você é uma pessoa comum como todas as outras. Então você está sujeito a falhas e vai estar sujeito a crer em coisas que você de fato não sabia que estava certo. Você acreditava, mas agora já não acredita mais, porque você aprendeu. E a vida é assim. Ele vai dizer que 3 pontos, então, sobre isso. E se possibilidades.
que você vai se perguntar para você mudar esses valores. E se eu estiver errado nesse ponto, se de repente não for laranja, e agora? Eu estou defendendo isso daqui como laranja, porque eu estou protegendo o meu ego, eu estou protegendo o meu egoísmo. Isso é interessante, porque às vezes você defende uma tese só pelo seu orgulho. Você já descobriu que está errado, você já descobriu que está sendo fanático, mas você defende porque você está defendendo o teu orgulho. Você não tem humildade de dizer, eu estava errado, desculpa. Pronto, acabou. Seria tão bom, né? No segundo ponto, o que significa estar errado? Porque de repente o teu ponto de vista de errado é um ponto de vista de falido, é um ponto de vista de uma pessoa que perdeu, mas na verdade isso não precisa ser um insucesso. Você pode mudar o teu valor dizendo que está errado, é um processo de aprendizagem e você simplesmente não está certo. E você pode fazer uma pessoa melhor. Você entender o seu valor e as ideias sem você adotar aquilo para você. Você pode entender. Quando eu vou conversar com o terraplanista, por exemplo, eu entendo os valores dele, entendo a justificativa dele, mas eu não adoto como certo, porque eu acredito na ciência, acredito que a ciência diz. Se a ciência um dia falar assim, nós estamos errados, eu vou entender os motivos dela, assim como o modelo geocêntrico mudou e a gente acredita em outra coisa hoje. E o terceiro ponto aqui dessa autoconsciência, dessas camadas da cebola que você vai mudar atualmente, é se você descobrir, você coloca uma hipótese, e se por acaso eu tiver errado, isso seria bom ou ruim para mim e para as pessoas ao meu redor? De repente você é aquele político, aquele familiar da política chato, que toda reunião de família fica criticando a política, fica criticando isso, criticando aquilo. E se eu já descobrir que você está errado, se você já descobrir que essa atitude, não estou falando de política, estou falando que essa atitude sua é errado e faz mal para as pessoas ao seu redor. Se você descobrir que você fosse uma pessoa mais gente boa, mais descontraída e não conversasse esse tipo de assunto, aquele teólogo familiar chato que toda vez chega lá quer provar que a tua religião está errada, é imputar valores cristãos na tua cabeça. E você não, você abre mão. Você fica a pessoa mais calma. Não tem coisa melhor para ajudar o próximo que o seu exemplo. Você quer colocar a pessoa dentro do teu valor religioso, dentro do valor político, dê o exemplo daquilo. É muito melhor do que você ficar enfatizando aquilo que ninguém quer ouvir. Então é exatamente isso. Se você começar a entender essas possibilidades, e se eu estiver errado? E se eu estiver protegendo meu ego? E se o que significa estar errado para mim? E se eu descobrir que tudo está errado? Como é que seria o certo? Como eu viveria? São possibilidades, você só vai pensar, isso não vai doer. Vale a pena, eu mudei muito sobre isso, aprendi a ser uma pessoa melhor através desses erros. O importante aqui é você parecer que você se importa mais com os outros, até que você entenda que essa importância serve para você. Legal, né? As ideias que ele traz aqui são ideias bem interessantes. A ideia número 7 é você entender que fracassar é seguir em frente. Isso é um paradoxo gigantesco, justamente porque o paradoxo do sucesso e do fracasso vai dizer, concluindo ali do capítulo 6, né, no capítulo 7 ele vai concluir essa ideia, ele vai concluir que as pessoas que são bem-sucedidas naquilo é porque elas sofreram muito. Um fisiotaurofilista musculosão, ele sofreu muito para chegar naquele ponto, poder levantar aquela quantidade de quilos. As pessoas me perguntam assim, como é que você consegue ler tantos livros assim? Mas no começo era muito difícil de ler. Eu lia, era chato, eu dormia. Eu abria mão de alguns livros, voltava depois, ficava meses sem ler. Hoje para mim é um processo, porque eu já fiquei musculoso em ler livros. Para mim é um processo fácil. Então a pessoa, por exemplo, que ela é habilitada a dirigir carro de Fórmula 1, ela sofreu muito para chegar até ali, para ficar hábil para fazer aquilo. Um programador estudou muitas horas para poder programar aquilo. Então você ficar hábil na área quer dizer que você vai sofrer muito naquilo. A ideia é, já pensou se você tivesse desistido quando você começou a andar? Hoje você não andaria. Então o processo de andar requer cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar. Esse fracasso durante o trajeto da escada do sucesso existe em todas as áreas da sua vida. Se você vai aprender a cozinhar, você vai queimar muito arroz, pode ficar tranquilo, faz parte do processo. Não se sinta envergonhado e nem frustrado porque queimou arroz, porque caiu, porque errou. Simplesmente entenda que aquilo faz parte do processo. E quando você muda esse valor de fracasso para um valor que você está galgando o sucesso, você se sente muito melhor. E esse processo te faz uma pessoa mais feliz. Porque o bem-sucedido, ele vai correr esses riscos de cair, ele vai correr esses riscos de falhar e faz parte. Você tem que estar disposto a falhar se você quer alcançar o sucesso. Ele vai dizer então que o crescimento pessoal vai gerar essa felicidade, porque você vai entender que cair e levantar faz parte do processo. Então você vai voltar, vai se sentir-se bem e a ideia é justamente você se sentir bem o mais rápido possível. Caiu, levou fora da mina e você se levanta o mais rápido possível atrás de outra. Simples assim, funciona desse jeito. Você não adianta ficar atrás de uma pessoa que não te quer. É mais fácil o contrário, você esperar a pessoa que te quer vir atrás de você. É muito melhor. Fiz isso, deu super certo. A ideia, então, é você não ficar empacado. Vou deixar até um short essa parte para vocês, porque quando você está em dúvida sobre alguma coisa, você está ali parado, empacado, você não sabe o que fazer, apenas comece. Apenas comece. A minha filha tem que lavar a louça, faz parte do processo aqui de casa, cada um tem uma atribuição e ela lava a louça. A minha filha é mais velha. Ela fala, pai, eu tô com preguiça. Só começa, só começa. Se você apenas começar, você vai ter uma motivação, você já vai estar lá, o teu corpo já vai entender que tem necessidade de terminar aquilo. Então ele vai colocar uma tríade aqui de emoção, motivação e ação circular. Você tem uma emoção para fazer aquilo, você não quer fazer.
Mas você tem uma motivação, você precisa fazer, porque no caso dela tem a mesada dela, só recebe se fizer. Então você faz, a partir do momento que você faz, isso gera uma emoção, e gera uma motivação, e isso se retroalimenta. É muito legal porque ele vai citar justamente o Tim Ferriss sobre isso. Eita, bichãozão, calhamaço. Esse aqui eu estou estudando outro que eu tenho que estudar para trazer para vocês, que é a possibilidade que é infinita. Justamente ele vai citar essa ideia, que você apenas começa. Ele vai falar isso daqui, que essa ferramenta dos titãs, dos grandes homens de sucesso, ele usou isso. Se você precisa começar alguma coisa, basta começar. A ideia é, não pare. Tá empacado? Já faz logo, vai lá e faz. Não pensa muito não. Se você pensar muito, você acaba não fazendo. O capítulo 8 vai dizer sobre a importância de dizer não. Nós temos vários livros falando sobre isso, né? Sobre como dizer sim, como dizer não. Mas a ideia aqui é sobre rejeição. Ele vai dizer que os extremos e os excessos causam infelicidade. É justamente você valorizar algo vai acabar desvalorizando o outro. Quando você diz sim para uma garota que você, para um rapaz, para um relacionamento, você está dizendo não para todos os outros no mundo. E muitas vezes você faz parte desses outros não, você foi rejeitado. E você lidar com essa rejeição é justamente a parte difícil. Quando no seu trabalho um outro é promovido no seu lugar, você não pode ficar destruindo o outro, que está criando complô para derrubar o outro. Não, você tem que valorizar o outro, entender a sua rejeição e que não foi tua vez. Vai chegar no teu processo, no futuro vai ter a sua chance. Ele está citando sobre esse livro aqui, Romeu e Julieta, justamente falando sobre amor, que é o exemplo sobre a questão de rejeição. Porque o amor não é a pessoa dizer sim para você o tempo todo. Justamente faz parte da rejeição você está amando, você está apaixonado ou você está casado. Porque dentro do relacionamento você vai ouvir muitos não. E esse é o relacionamento saudável. É assim que tem que funcionar. Justamente porque dentro dessa aceitação e rejeição existe o arrogante, que são aqueles excessos que ele falou no começo. O arrogante ele pode ser arrogante justamente por esperar que o outro assuma toda a responsabilidade ou simplesmente você assumir toda a responsabilidade. São esses excessos que vão trazer infelicidade. Ele fala assim, poxa, você sabia que eu queria descansar hoje, você marcou esse compromisso. Ele está preocupando só nele e ainda está jogando a culpa no outro. E já o outro da culpa, ele fala assim, poxa, ela perdeu o emprego por culpa minha, agora eu preciso trabalhar o dobro para poder ajudá-la. Não, nem tudo é culpa sua. E dentro do relacionamento você vai ter justamente essa confiança de entender qual é a parte de um, qual é a parte de outro, e onde um pode ajudar ao outro. E muitas vezes você dizer sim ou não para o outro faz parte do casamento. A ideia é deixar claro dentro desse relacionamento qual é a parte de cada um. Eu trouxe um livro bem bacana sobre essa questão de relacionamento, que ele vai ensinar exatamente você falar essa linguagem para aprender a se comunicar com o outro da forma correta. Porque dentro do relacionamento, a pessoa vai dizer não pra você. Você veste aquela gravata bonita, você bota aquele penteado bacana e olha pra pessoa e fala assim, não, não gostei, troca a gravata. Simples assim, não combinou. Ela tá achando que não tá legal. E você vai fazer o quê? Ou você rejeita e fala assim, não, mas eu estou me sentindo bem, eu vou sim, pronto, acabou. Ou você vai falar assim, não, tudo bem, eu vou trocar a gravata. Não, é assim que funciona. Só que a forma como você vai comunicar isso é o que eu trago nesse livro para vocês. A ideia é exatamente essa, é você entender como você vai comunicar com o outro e saber que muitas vezes você vai ter rejeição. A ideia aqui é honestidade, é sinceridade. Quando você age com esse ponto, vai dar certo e vai funcionar muito mais fácil. Porque ninguém confia numa pessoa que diz sim sempre. Tudo que você pergunta tá bom, tá ótimo, tá excelente. Você não confia nessa pessoa, qual a opinião dela? Toda vez que você cozinhar para ela, ela vai dizer que tá gostoso. Pô, como é que você vai melhorar? Como é que você vai crescer? Como é que você vai fazer o teu prato melhor? E outra pessoa chega assim, não, tá péssimo. Então você vai ter que aprender a ver a rejeição, não como uma crítica pessoal destrutiva que vai mudar a tua vida. Não, você tem que aprender a ver uma crítica, essa rejeição, como algo que dentro daquela escada do sucesso que eu citei, é um fracasso. E você vai simplesmente pegar aquele fracasso, subir em cima dele, porque você aprendeu aquele erro e galgar justamente o seu degrau para chegar no sucesso lá em cima. A ideia é você entender que muitas vezes você vai receber um não e vai dizer esse não muitas vezes, e a outra pessoa vai ter que entender isso. E isso no relacionamento é muito importante, você deixar bem claro. Ele vai dizer ainda aqui, para concluir esse capítulo 8, que a confiança ela é como um prato de porcelana. Quando você quebra essa confiança, aí ele está falando de traição, ele está falando de rejeição mais aqui, ele está dizendo de uma confiança quebrada. Vocês tiveram todos os seus valores mútuos bem definidos, um de vocês quebra essa confiança. Isso acontece muito em amizade. Você confia que a outra pessoa vai te defender, você confia que a outra pessoa vai estar do teu lado, mas ela deixa o prato de porcelana cair e a confiança é destroçada. Sim, vocês podem pegar e colar todo aquele prato de porcelana. Algumas migalhas vão se perder e você vai colar aquelas migalhas com cola. O prato nunca mais vai ser o mesmo, mas você perdoou, colocou a pessoa no seu lugar, no lugar que era anteriormente, e está tudo bem. Só que simplesmente vai lá e quebra de novo. E um prato de porcelana quebrado pela segunda vez é muito mais difícil de você poder colar novamente. E imagina 3, 4, 5. Eu vou deixar essa frase no short, eu acho ela bem legal. O último capítulo do livro, o capítulo 9, vai dizer assim, e aí você morre. Na verdade aqui é uma busca e uma tentativa de entender sobre o fim da sua vida e sobre os projetos que você vai deixar para a posteridade. Ele vai dizer para você buscar a verdade em si, em você, porque existe um eu físico,
aquele eu que trabalha de forma física no meu corpo, e um ser conceitual na minha mente. E esse ser conceitual é o que a gente vai chamar de identidade. Essa identidade vai dizer aquilo que significa na vida para você, aquilo que molda o teu desejo de viver. Esse eu intelectual, essa tua identidade vai te dar motivos para continuar vivo. E esses motivos é o que ele está falando nesse capítulo. Se você morrer, para você saber identificar esse motivo que mantém você vivo. Ele vai dizer que existem projetos imortais, de ser grandiosos, e isso causa um problema. Se você quer deixar algo para a posteridade transcendental, isso vai gerar um problema de infelicidade na sua vida. Que a ideia é justamente você viver o hoje, você viver o agora, viver o presente, porque você não sabe o dia de amanhã, você não pode controlar a tua morte. Simplesmente você vai se importar com algo maior do que você. Então ele vai citar grandes nomes aqui, Buda, Maomé, Jesus Cristo, que foram pessoas que se importaram com valores transcendentais. Eles viveram hoje, mas se importaram com algo maiores. E que essas pessoas extraordinárias eram pessoas que não buscavam ser extraordinárias. Eram pessoas que buscavam ajudar o próximo, mas simplesmente se tornaram extraordinárias pela essa ajuda ao próximo se tornar grandiosa. É um livro bem legal. Trouxe aqui de uma forma abrangente para você, mas ainda assim resumida. São várias páginas para a gente poder falar desse assunto. Vou deixar aí 5 shorts de reflexão para vocês, mas aquelas 2 brincadeiras no final de semana. E já vou deixar para você logo definido aqui, cadê a nossa próxima leitura. Nós vamos falar sobre o livro 2, justamente para a gente poder, muitos livros aqui, falar sobre esse tema específico. Então nós temos 2 livros aqui falando sobre esse assunto. Foi bem legal conversar sobre esse tipo de conteúdo com vocês. É um livro bem interessante, moderno, uma linguagem bem descontraída, e espero que o livro 2 seja a mesma coisa. Vou ser sincero com vocês, esse aqui eu já li umas 4 vezes. Esse aqui eu ainda não li, justamente porque faz parte da coleção e eu comprei junto e agora vai lá. Então eu espero você nesse livro. Já estou lá.